Será que em uma transformação gasosa o gás deixa de ser gás? Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil. Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Em uma transformação gasosa, o gás não deixa de ser gás. Eu escutei essa pergunta há muitos anos atrás de um aluno muito curioso e ele disse: o gás vai virar o quê, professor? Não é que o gás vai deixar de ser gás, mas o gás vai ter uma nova pressão, um novo volume ou uma nova temperatura. Ou seja, a gente vai estar mexendo nas variáveis do estado físico gasoso. Tá bom? Então, quando você fizer alguma alteração nessas variáveis de estado físico gasoso sem alterar a quantidade, tem esse detalhe também. Aí você chama isso de transformação gasosa. E na transformação gasosa, você tem esta fórmula daqui, ó, a equação geral dos gases. Nesta fórmula, você tem o índice 1 na pressão, no volume e na temperatura. Este índice 1 representa o estado inicial do gás, tá bom? E o índice 2, o estado final, tá bom? Então é exatamente isso, sem querer ser redundante. Você faz uma alteração nas variáveis de estado físico gasoso sem mexer com quantidade. Então você vai pegar essa dica aí também, ó. Eu vou usar essa fórmula sempre que não tem quantidade. Tá bom? Mas existem alguns casos especiais de transformações gasosas, tá? E a gente vai ver a partir de agora. A primeira transformação gasosa, que é um caso especial, foi estudada por Robert Boyle. Ela também é conhecida como Lei de Boyle, tá? E ela se chama isotérmica. E essa palavra isotérmica, ela tem um significado muito importante, essas palavrinhas, esses pedacinhos. Iso significa igual, o mesmo, tá? Ou a mesma. Então eu vou colocar aqui a mesma. E esse térmica, acho que já está bem na cara, né? Temperatura. A mesma temperatura. Tá bom? Então a temperatura ela é constante. Tá certo? Ela é constante. Vê só. Eu não costumo estar decorando um monte de fórmula. Esse comecinho aqui do estudo dos gases, ele tem bastante fórmula. Mas o que é que eu faço? E o que é que eu indico? Que você aprenda a deduzir estas fórmulas, tá? Então eu faço assim. Eu pego a equação geral dos gases e eu interpreto essa transformação. A transformação isotérmica, a temperatura não é a mesma? Então, este número daqui é igual a este daqui. E matematicamente, quando os números são iguais, a gente pode simplificá-los. Então, se sempre vão ser iguais nessa transformação, a gente pode tirar esse negócio daqui, ó. Tá vendo? Aí é por isso que a fórmula fica com esse formato. P1 vezes V1, P2 vezes V2, tá bem? Pressão e volume, eles são, ó, grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Se você aumentar a pressão, você vai estar diminuindo o volume. O que acontecer com um, acontece o contrário com o outro, tá bom? Mas veja só, outro exemplo. Se você duplicar o volume, o contrário da duplicação, que é multiplicar por 2, é a divisão por 2. Então, se eu duplicar o volume, eu vou dividir a minha pressão por 2. Tá certo? Então, eles dois, pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais. E como é que a gente vê isso num gráfico? Vê só. Num gráfico, primeira coisa, você não vai encontrar a temperatura porque a temperatura é constante. Mas quem é que você vai encontrar no gráfico? Pressão e volume. Sempre vão estar nestas posições? Não. Não, você não vai decorar esse gráfico. Mas você precisa ver que tem que ter pressão e volume. Outra coisa. Como é que eu sei realmente se é a transformação isotérmica? Aí você vai fazer assim.
Eu vou chamar aqui esse meu ponto de pressão 1, tá? E eu vou fazer o correspondente aqui para me achar o volume 1. Então, o meu volume 1 está aqui. E a minha pressão 1. Agora vamos fazer assim. Vamos aumentar o volume. Eu vou puxar para cá, ó. Se andar para a direita, eu estou aumentando. Agora vamos olhar o correspondente lá na pressão. Pronto. Você percebeu que quando eu aumentei o volume, eu diminuí a pressão? Então, para você saber se o gráfico é ou não uma da transformação isotérmica, você vai procurar esta fórmula daqui. Esta frase. Inversamente proporcional, tá? Essa relação matemática que tem entre pressão e volume, tá bom? Agora vamos ver um exemplo para você perceber que esse negócio funciona. Vê só, uma pressão, ou melhor, uma certa massa de um gás. Esse comecinho aqui, ele já está me dando uma dica muito importante. Por quê? Eu não falei lá no começo para você que a equação geral dos gases não tem quantidade? E é exatamente o que eu estou vendo aqui. Ó, uma certa massa de um gás, ou seja, ele está indefinindo a quantidade. Então, eu já vou colocando ela aqui, ó. P1, V1, P2, V2. Vou botar a temperatura embaixo. Pronto. Já vou colocando ela aqui, certo? Vamos lá. Uma certa massa de um gás exerce pressão de 1,5 atm em um recipiente de 5 litros, 27 graus Celsius. Pronto, pressão 1. Então, isso aqui são os dados iniciais do gás. A pressão 1 vale 1,5 atm, o volume 1, 5 litros e a temperatura inicial é 27 graus Celsius. A temperatura do gás não pode estar em graus Celsius. Ela precisa ser expressa em Kelvin. E para fazer essa transformação, basta você somar com 273. Então, vamos lá somar. Somando isso aqui com 273, dá 300. Pronto, fez isso, segue o texto. Passando para um recipiente 3 vezes maior, o recipiente representa o volume, o espaço ocupado pelo gás. Então, passou para um recipiente que é 3 vezes maior. Antes era 5. 3 vezes 5 é 15. 15 litros, tá certo? Qual será a pressão? Ó, qual será a pressão? Então, a gente vai achar a pressão final exercida pelo gás. Aí vem a última dica, ó, na mesma temperatura. Tá vendo aí? Ou seja, transformação isotérmica, temperatura constante. Pronto. Então eu posso dizer que a temperatura 2 é 300. Também, 300 Kelvin. Mas se a temperatura é a mesma, eu não vou estar perdendo tempo colocando ela aqui. Eu vou tirar ela daqui. Vou ficar com essa fórmula assim. Tá vendo? Vê só. Em concurso, em vestibular, muitos exercícios têm esta habilidade que eu vou te dizer aqui, essa dica. Veja bem. Você não sabe que pressão e volume são inversamente proporcionais? Então tente ver isso nos dados, porque você faz a operação muito rápida. Você não vai precisar fazer o cálculo tradicionalmente, tá? Vê só. Eu estou vendo aqui que o volume foi triplicado, porque 5 virou 15. Então ele foi multiplicado por 3. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, se eu pegar esse número daqui e eu dividir por 3, eu vou estar achando a resposta. Então, 1,5 dividido por 3 vai ser igual a 0,5 pm. Pronto, acabei de achar a resposta. Não gostei. Então, vamos para o método tradicional. P1, 1,5. V1, 5. P2, vou achar. E o volume 2, 15. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Eu vou dar uma simplificada aqui, ó. Eu vou cortar esse 5 e esse 5 daqui. Vou simplificar por 5.
Aí vai ficar assim, ó. 1,5 eu repito. 5 por 5 dá 1. Então aqui só vai ficar 1,5. 15 dividido por 5 dá 3. Então aqui vai ficar 3P2. Pronto. P2 vai ser igual a 1,5 dividido por 3. P2 vai ser igual a 0,5 ATM. Viu que é fácil? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas. Na descrição desse vídeo você vai encontrar as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram. Segue a gente lá para você estar sempre por dentro com dicas. Lá tem muitos macetes. Todo dia eu posto alguma coisinha lá para você ficar craque, tá bom? Na descrição desse vídeo também você vai encontrar o link para você ir lá na nossa plataforma, para você adquirir outras questões como essa daqui, vinda de vestibular, concurso público. Dá uma olhadinha lá se faz sentido você obter esse material. E lá também tem, na mesma aula, tem simulados gabaritados para você treinar, tá bom? Gente, um grande abraço e até a próxima.